Oi, gente, de volta aqui para nossa live. Desculpem a demora, a gente estava com problema de conexão, de internet instável. Acho que agora as coisas estão se resolvendo e em breve a Rafa Brits vai entrar, nossa convidada, para a penúltima live de hoje, que vai revelar a última ONG escolhida de hoje. Mas antes disso, eu queria fazer um aviso muito legal. Nas últimas horas, a gente esteve captando doações para o GRAAC por meio desse QR Code aqui que vocês veem na tela. Para fazer a doação pela AME, e a gente atingiu 122 mil reais captados no todo o festival hoje, em todas as lives. É um valor incrível, dá para comprar muito soro, muita máscara, muita luva, muita agulha, muitas coisas. O GRAAC está super feliz. E vamos tentar chegar em 125 mil até o fim dessa noite. Então, conto com vocês. É só baixar o aplicativo da AME, fazer o seu cadastro, é tudo bem rapidinho. Eu também nunca tinha feito doação pela AME antes, baixei hoje, é muito rápido, e aí você clica aqui nesse QR Code, e aí entra lá, escolhe o valor, qualquer doação a partir de R$5, dá para colaborar. E é como a Sorria, que é uma revista que custa R$4,50 e também doa para o GRAAC, para 10 ONGs de saúde. Parece que é pouco quando você fala nesse valor, mas somando a boa ação de tanta gente, de milhares de pessoas, a gente chega a milhões de reais doados. Então, cada gesto conta, cada cuidado conta, é só doar o pouquinho que você puder, já significa muito. Temos a Rafa? Temos a Rafa! Oba! Então, Rafa Brits, ela foi apresentadora, repórter de TV por mais de 10 anos, ela é mãe do Rocco, de 3, e de uns tempos para cá ela resolveu buscar um trabalho com um propósito diferente e se tornou uma influenciadora de jornadas, coisa que ela vai contar melhor pra gente a seguir. Rafa, bem-vinda! Oi, pessoal, tudo bom? Oi, querida, aqui. Tudo bom? Tudo bom, amores? Que bom ter você super lisonjeada gente. pelo convite, estou muito feliz. Estou, chamando aqui o pessoal também, abri uma live aqui no meu Insta, para convidar todo mundo do meu Instagram para vir assistir aqui o Sorria Festival. Entra aí, coloquei aqui, ó, bit.ly/Sorria Festival. Então, venham que a gente vai falar sobre maternidade, como que a gente pode mudar o mundo, como que as mães vão salvar esse mundo, né? Com certeza, a revolução será feminista e materna, sem dúvida. Exato. Rafa, mas antes eu até queria explicar melhor esse tema, assim, né? A gente fala sempre muito de mudar o mundo aqui, especialmente porque a gente é um negócio social, a Sorria é um projeto social, a gente ajuda um monte de ONG, mas ao mesmo tempo esse termo carrega um certo peso, assim, né? Quem mudou o mundo foi o Martin Luther King, o Mahatma Gandhi, né, o Nelson Mandela, a Greta Thunberg, que está mudando o mundo. Então fica parecendo que para mudar o mundo você tem que fazer coisas muito grandes e que você tem que ser um herói sobrenatural e que não é para todo mundo. E a gente aqui tem uma outra visão disso, assim, eu tenho uma placa que fica perto da minha mesa e fica na minha casa também, que diz um mundo por vez. A gente tem que mudar um mundo por vez, são muitos os problemas, são muitas as causas para a gente abraçar, é muita gente para ajudar, e a gente pode se sentir paralisado pela impotência de não conseguir alcançar todo mundo, fazer tudo, mas se a gente olhar pensando em um mundo por vez, em fazer a nossa parte um pouquinho a cada dia, e a maternidade tem muito a ver com isso, porque eu imagino que na sua experiência, ainda todas as mães que eu conheço isso também aconteceu, e pais, eu tenho 4 filhos, e desde a primeira, minha vida mudou radicalmente, por todas as razões que filhos mudam radicalmente a nossa vida, mas principalmente porque mudou a minha perspectiva sobre o mundo, né? As coisas ganharam outra escala de prioridades, e eu fiquei me sentindo muito potente, capaz de tudo pela minha primeira filha e pelos que vieram depois, e com uma necessidade muito grande de ser melhor, ser uma pessoa melhor, ser exemplo, ser diferente, né? Você tem que jogar o lixo na lata do lixo, falar muito, por favor, obrigado, com licença, desculpa, né? Se a gente quer ensinar eles a serem boas pessoas, a gente tem que começar pela gente mesmo, e nisso a gente faz uma autocrítica e tenta amadurecer e melhorar. Eu queria que você me contasse um pouquinho como foi com a sua experiência do Rocco. Você era uma influencer de coisas variadas, mas depois que ele nasceu, você ganhou uma legião de mães fãs, por você mostrar muito a maternidade real do dia a dia, com seus dilemas, dores, delícias, muitas dificuldades. Então me conta um pouquinho como que o Rocco te inspirou
Outro dia você escreveu que foi a melhor coisa que te aconteceu e também é mais difícil, então fala pra gente. Pois é, você tem essa sua plaquinha, eu tenho essa aqui, ó, que vai aparecer ao contrário para vocês. Mas, ó, cada um dá o que tem. Ah, não, tá certo, ó. Então, eu falo muito que quando a gente fala assim, dessas grandes personalidades, né? Você falou do Gandhi, você falou, eu não sei se foi o Martin Luther King, ou a gente vê, né? Mandela, Madre Teresa, e a gente tenta descobrir qual é o nosso propósito, né? Aí você tava vivendo sua vida numa boa e você pensa, meu Deus, eu tenho que encontrar meu propósito. Aí você vai pesquisar os propósitos e aí quando você coloca na internet aparece o propósito dessas pessoas, da Madre Teresa, do Gandhi, do Luther King, você fala, meu Deus, mas eu só sou boa em fazer aqui cerâmica, eu sei fazer bolo, eu sei fazer cupcake, eu sei vender, aí você pensa, poxa, isso não é o suficiente, né? Porque esse é o propósito, só que é isso, cada um dá o que tem. Então, não existe um propósito mais nobre do que o outro, né? Senão a gente não precisaria viver em sociedade, se todo mundo tivesse missões parecidas ou das mesmas proporções. E eu sempre falo disso, né? Que pro Luther King tá lá, pro Mandela tá lá, alguém fez o sapato dele, então tem um artesão que fez o sapato dele, alguém cortou o cabelo dele, alguém plantou a comida que ele come, né? A gente não vive isolado. Então, se cada um fizer com carinho e bem aquilo que sabe fazer, estaremos todos cumprindo o nosso propósito, né? E agora, falando sobre maternidade, a minha gravidez, ela não foi planejada. Eu digo que ela é desejada, mas ela não foi planejada, né? Não sei como que foram as suas 4. Olha, planejar 4, realmente você foi muito corajosa, se foram planejadas. Não, a primeira não foi, depois teve 2 planejadas, e na verdade a última vieram 2, por isso são 4. Ah, entendi. Então, e eu não estava, né? Eu não me sentia, eu acho que ninguém se sente também pronta para esse desafio. Eu estava focada totalmente na minha carreira. Na época eu trabalhava na Globo, morava a semana inteira no Rio de Janeiro, vinha para cá uma vez por semana, inclusive por isso que eu sei exatamente o dia da concepção, porque só tinha um dia que eu vinha para São Paulo. Se não fosse nesse dia, olha, o filho não era nem Felipe, porque eu só vinha para cá às quartas-feiras. Então, e aconteceu, né? De eu engravidar e, de repente, eu ter que olhar o mundo de outra maneira. E hoje, eu inventei uma nova profissão, né? Eu não trabalho mais na Globo e, como você disse, eu me considero uma influenciadora de jornadas. E eu acho que esse termo influenciar tem tudo a ver com a educação dos nossos filhos. Porque, como você disse, como que você influencia uma pessoa? Não tenho que você fale para uma criança verbalmente que ela vai seguir se você não demonstra nas suas ações. Então, a gente se vê como mãe, muitas vezes, muito hipócritas. Então, um exemplo, do telefone. Você fala, filho, não pode ficar na televisão. Só que você tá com o telefone na mão o dia inteiro. Então, você se vê o tempo inteiro questionando os seus próprios atos para poder dar exemplo e de poder criar uma criança da melhor maneira possível, né? Exatamente. Eu lembro sempre, eu já contei isso num editorial de Sorria, que a minha filha era pequena, ela devia ter uns 3 anos, a mais velha, e eu atendi um telemarketing, o telefone tocou e eu atendi, e eu falei, eu não lembro exatamente o que era, mas eu falei assim, não, ela não tá, e era pra mim o telefone. E aí depois que eu desliguei, eu falei que eu não, ela perguntou, mas quem não tava? Eu falei, não, eu falei que eu não tava porque eu não queria falar com a pessoa. E aí ela ficou assim, chocada, assim, você mentiu? E aquilo me pegou de um jeito, assim, sabe? Então, assim, essas coisas tão banais que a gente faz, assim, que de repente você se sente numa obrigação de fazer tudo diferente, fazer tudo melhor. E mesmo coisas que não te preocupavam antes, assim, né? Quando você passa a ter filho, você começa a se preocupar, enfim, com, sei lá, a qualidade da água, a qualidade do alimento, né? Eu não dava atenção para essa questão
de, sei lá, se a comida é orgânica, não é orgânica, se é... Agora é uma preocupação constante, assim, né? Pensar de onde vêm as coisas, e se, meu Deus, quantos agrotóxicos aprovados, isso vai estar na água, que eles vão beber e vão tomar banho, vira assim, né? Por isso que eu falo que você quer mudar o mundo, porque você começa a se preocupar com questões muito maiores do que as suas pessoais, né? São questões globais mesmo, porque você quer ver o futuro do seu filho o melhor possível, assim, né? E eu queria que você me contasse, assim, exemplos, assim, desse dia a dia com o Rocco, assim, de que valores você tenta passar para ele, e que momentos, assim, você se vê nessa oportunidade de passar esses valores, que coisas que hábitos, jeitos, ideias, ele te inspirou a mudar, assim, te fez pensar diferente ou adotar. Sim, agora, né, eu tô tendo oportunidade, todos nós, em meio a algo horrível, que é essa pandemia, né, que assola a todos, né, não de uma forma igual, porque as pessoas que têm privilégios, eu me coloco dentro, né, dessa camada de pessoas, o impacto é muito menor, a gente tem essa noção, mas existe algo que para mim é primordial passar para o meu filho, e isso tem a ver com os nossos privilégios. Ele entender que eu acho que a gente está numa onda que as pessoas falam muito, eu tenho privilégios, e já é uma consciência. Mas uma coisa é ter consciência que tem privilégio, e outra coisa é ter consciência que tem privilégio e saber que para alguém ter privilégio, tem outras pessoas que estão desprivilegiadas, entendeu? Então, falando de uma maneira talvez um pouco mais agressiva, que eu nem gosto muito, mas assim, para todo opressor tem um oprimido. E qual é a nossa missão aqui como privilegiados? Não é apenas usufruir do privilégio e assumir o privilégio, dizer, eu sou branca, né, filho, você é um menino branco de classe alta, mas assim, como que o seu privilégio te faz responsável por diminuir essas diferenças? Então, toda e qualquer questão que tem a ver com isso, então, desde os brinquedos que ele tem, o jeito que ele trata as coisas. Então, vamos agora, a gente vai doar os brinquedos. Por que, filho, que tem que doar os brinquedos? Por isso, isso e isso. Agora, do coronavírus, né? Eu explico para ele, filho, a gente tem que usar máscara, tal. Por quê? Porque tem pessoas que não podem ficar em casa. Então, eu acho que, assim, se eu fosse te falar, assim, o valor mais importante e que... Aqui em casa, assim, tem vários tipos de tolerância, né? Então, tolerância não vai tomar banho? Beleza, não vai tomar banho. Tolerância se sujou, tolerância quer comer doce, não sei o quê. Mas tem uma que é a tolerância zero, que é quando diz respeito a isso. Então, o descaso é ingratidão. Então, assim, jogar um telefone longe porque tá demorando o vídeo do YouTube. Várias crianças fazem isso. Tá ali na propaganda, não tem paciência. Não quero, tem 3 anos. Eu falo, nunca, filho, você nunca pode fazer isso. Você tem que valorizar o que você tem. Porque, então, isso é algo que... Ao eu explicar para ele também, eu reflito muito sobre a gratidão que eu tenho pelas minhas coisas e a responsabilidade que eu tenho com as outras pessoas com relação a isso. Que bonito, Rafa. Eu também vivo essa questão, assim, acho que todas as... Né, mas a gente olha para eles e pensa, né, no que a gente quer passar e acaba refletindo muito sobre o que a gente recebeu também, né, tanto para reproduzir, passar adiante aqueles valores que ainda são válidos, quanto para corrigir coisas que não foram tão boas para a gente, né, na nossa educação e que a gente quer fazer melhor dessa vez. A gente teve outra live hoje super bonita com a Elisama Santos, que é educadora para comunicação não violenta, e a gente falou bastante disso, de como ser um exemplo e como segurar a onda e como passar esses valores adiante. E acaba que tudo se reflete muito também na educação que a gente recebeu. E eu queria que você me contasse um pouquinho, porque esse novo trabalho que você tem de influenciadora de jornada foi algo que você trouxe da sua família, né? Eu vi que você é algo que você aprendeu com seus pais. Conta pra gente como que é isso, como que isso funcionou e surgiu, e como que você está reproduzindo agora para uma nova geração. Então, gente, para todo mundo que está nos assistindo, isso é muito valioso, certo? E eu talvez só tenha percebido isso na minha idade adulta, quando eu percebi que poucas pessoas tiveram essa oportunidade que eu tive. O meu pai, ele era um empresário, então ele fazia todos esses encontros, convenções de planejamento da empresa, tal,
dentro da empresa dele. E um momento ele percebeu, poxa, mas se para minha empresa prosperar, se para minha equipe trabalhar e ter melhores resultados, a gente precisa parar, escrever, fazer as metas, ouvir os outros, né? Ouvir feedback, fazer brainstorming, todas essas palavras em inglês aí de empresa. Ele falou, poxa, por que a minha família... Por que eu não faço isso com a minha família? Se nós também somos um núcleo que quer prosperar, que quer realizar os sonhos. Então, em 98, ele criou um encontro chamado Transformando Sonhos em Realidade, com camiseta, moletom, faixa, como uma convenção mesmo, foi num hotel, mas para 5 pessoas. Então, era eu, ele e as minhas 2 irmãs. E aí, gente, eu sempre deixo aqui a mão para poder mostrar para vocês. Lá em 98, ó, tem a nossa pastinha, então tá lá, ó, Transformando Sonhos em Realidade, 1998, Florianópolis. E aí a gente escrevia os nossos sonhos, aí tinha assim, segundo dia, o que a gente vai fazer hoje? Técnica do mapa mental, coisa que tem curso hoje, né? E eu tava lá em 98. Hoje, né? Exatamente, ele foi muito pioneiro. E aí a gente escrevia todos os nossos sonhos e estratégias e como que a gente podia se ajudar. Então, a minha mãe quer falar inglês. Então, um vai pagar o curso, a outra vai acordar ela para ir para aula, a outra vai fazer lição com ela. Uma irmã que mora fora. Bom, para uma irmã morar fora, a gente precisa, não sei, vender o carro da família, sabe? Então, assim, porque nós somos um núcleo e a gente, muitas vezes, cada um tá indo para um lado. Engraçado, porque ontem eu fiz uma reunião na internet, aí no Zoom com a minha família, a gente pensando sobre o que a gente vai fazer daqui a 2 anos, para ver como que a gente se encaixa, como que a gente pode se ajudar. E eu faço isso há 22 anos, todos os anos. Então, agora em dezembro a gente fez falando dos sonhos e a gente vê o que a gente quer para esse ano, o que deu certo ano passado, o que não deu. E eu cresci achando que era uma coisa, sabe aquele encontro que a gente vai com a família? Porque eu era muito nova, né? Eu tinha 11 anos, então eu cresci achando que tudo era possível, de verdade. Eu cheguei e falei, gente, queria ser apresentadora na Globo. Ninguém olhou para mim e falou, tá, quem não quer, sabe? O que pais falariam. Na minha família não existisse. Tá, vamos pensar como é que a gente faz. Quem que você conhece lá dentro? Ninguém. Bom, vamos pensar em outra coisa. Quem que você conhece? O mais próximo? Bom, não vai dar para você entrar na Globo, então tem que entrar em outra emissora. E assim a gente vai mapeando os nossos sonhos. E isso tem vários impactos maravilhosos na minha vida. E não só eu posso aplicar isso na minha vida, como toda a família pode aplicar, todas as pessoas podem aplicar. E traz uma coisa muito linda, que é não só os pais saberem os sonhos dos filhos, né? E você parar de perguntar o que você vai ser, porque o seu filho já é. Então, mas também quando nós pais, né? E agora eu sou filha e mãe, mas assim, quando os pais contam os sonhos para os filhos, você sai de uma posição que é muito latina, assim, sabe? De paternidade, maternidade, que é uma coisa heróica, que é infalível, e a gente se ferra, porque quando a gente vira adulta, a gente vê todas as falhas dos nossos pais, e vê eles adoecendo, e vê a idade chegando, e vê aquela vulnerabilidade, você fala, meu Deus, o que aconteceu? E o nosso mundo cai. Mas quando você cresce, já sabendo o sonho dos seus pais, você enxerga os seus pais como seres humanos, e o mais lindo de tudo, você se torna álibi dos sonhos deles. Então, aquela reunião que você chegaria em casa culpada, filho, não consegui te pegar na escola, não sei o que, que a gente vive. Quando os seus filhos fazem parte disso, você não chega assim, você fala, filho, essa reunião foi daquele sonho que a mamãe tem, sabe? De pegar aquela vaga. Então, hoje eu vou ficar até mais tarde por isso, combinado? Combinado, me manda boa sorte. E aí, vira uma grande equipe, sabe? Nossa, que legal isso, Rafa. Seu pai foi muito pioneiro. Isso podia, muito, né? Ele podia fazer uma educação, assim, uma matéria em escola disso. E muito legal vocês se enxergarem como um time mesmo, né? De se ajudar uns aos outros. Não era que ele era o empresário, né? Em casa e na família e também na empresa, assim, que estava dando metas para vocês. Vocês estavam se colaborando, assim, né? A colaboração é tão importante de ser ensinada.
e tão difícil também de ser ensinada, né? Porque é, enfim, o oposto do egoísmo, e a gente tem uma natureza egoísta, como a gente ensinar a generosidade é sempre um desafio, assim. Essa era a minha próxima pergunta, na verdade, que a gente está vivendo um momento a gente está vendo recordes de doação, a gente está vendo uma crise global que é inevitável a gente conversar com as crianças sobre o que está acontecendo e conversar com elas sobre o nosso papel nisso, que vai desde, tipo, temos que ter paciência para ficar em casa, temos que usar máscara, temos que ter paciência que as aulas estão suspensas, que não dá para brincar com os amigos, porque isso vai ajudar a proteger outras pessoas. Mas mais do que isso, a gente tem que começar mesmo a pensar em como a gente vai educar eles para superar o contexto que nos trouxe até aqui, né? Enfim, como a gente vai educar essas crianças para generosidade, para uma cultura de doação, para eles serem melhores do que foram as gerações anteriores, que deixaram esse legado de desigualdade tão grande que aprofunda muito a crise que a gente está vivendo. E quando a gente fala disso, como a gente ensina as crianças a ser generosas, né? Acho que é muito legal o programa que ensina você a cooperar com a família, é um passo lindo disso. O que você acha mais que a gente pode fazer? O que você pretende fazer com o Rocco para ensinar ele a ser generoso, ser um doador para a vida? Uhum. Sabe, tem uma parte de um livro da Djamila Ribeiro, para quem não conhece, eu indico que vocês conheçam. Ela tem um livro que chama Lugar de Fala, o outro que é o Pequeno Manual Antirracista, né? E ela fala muito sobre o racismo. Maravilhoso. Mas passa, obviamente, quando você vai, né, se posicionar como antirracista, pela empatia. E ela fala isso, que a empatia não é algo que alguém desenvolve de uma hora para outra ou sem o contato com essa pessoa que você tem que estar em empatia. Porque empatia não é você falar, olha, eu faria isso. A empatia é você ver o mundo pelos olhos daquela pessoa e aí saber os recursos que ela tem, né, internos, emocionais, externos, para poder mudar alguma coisa. E como que a gente consegue isso, né? Como que você consegue ter empatia por algo que você não vivencia, por algo que você não tem contato? Então, eu sinto que a melhor maneira da gente desenvolver empatia aos nossos filhos é que eles tenham informação, conhecimento, contato e vivência. Então, assim, desde você... Então, falando agora sobre o racismo, você trazer livros que os personagens sejam negros, ver desenhos que os personagens sejam negros, fazer desenhos que tenham negros, mostrar super-heróis, e obviamente até pouco tempo a gente não tinha nessas referências, mas buscar guerreiros africanos e mostrar essa potência também. Aí falando sobre, não sei, homofobia, né? Ler histórias, fazer com que conviva com casais homossexuais, conviva com trans, você tem que inserir aquela pessoa naquele ambiente também, né? Porque senão fica muito difícil a pessoa ter empatia. Eu sei que a minha família desenvolveu essa empatia dentro de mim, porque eu sou voluntária desde que eu me conheço por gente. Então, assim, eu já trabalhei em todos os lugares que você pode imaginar. Trabalhei em casa de repouso, trabalhei em berçário de recém-nascido, que os pais perderam o pátrio poder, que não sei nem se chama mais pátrio poder, mas na época falava pátrio poder. Já trabalhei num hospital com pessoas que tinham lepra. Em tudo que você pode imaginar, eu já fiz parte de trabalho voluntário. Então você se solidariza, você vive aquilo e você começa a ter empatia. E obviamente, sendo repórter, nossa, repórter bom, você sabe porque você também é jornalista, né? Aí você realmente conhece o mundo, porque eu viajei para o Brasil profundo, eu estive dentro da casa das pessoas, sabe? Entrevistando, então você vê aquilo. Então, acho que a informação, a vivência e o contato é a melhor maneira da gente fazer com que os nossos filhos sejam essa geração mais empática, que a gente, né, essa expressão que fala muito mais bolha, que a gente fure a bolha mesmo e faça com que eles tenham contato com isso. Tanto a gente estando nesses lugares, como a gente trazendo essas pessoas para o nosso lugar também. Sim, muito. Furar a bolha é tão difícil, porque a gente vive em núcleos muito fechados, né? A própria lugar onde você vive segrega, né? Enfim, você não
Se você mora num lugar de classe média alta, você não convive com grandes diferenças. Se você vai numa escola privada, num hospital privado, você não vê grandes diferenças. E isso é sempre uma agonia muito grande, assim, para mim também Sim. como mãe, assim, como eu mostro para os meus filhos que esse mundo deles é só um pedacinho, né? Existe um mundo muito maior, com questões muito maiores, pessoas muito diferentes. E a gente usufruir, acho muito também nesse, como conselho, assim, o melhor que me deram foi que eu venho de uma cidade pequena do interior de Santa Catarina e lá as coisas são muito. A desigualdade é bem menor do que a gente vê aqui. Então, na minha escola tinha o filho do agricultor e o filho do prefeito, enfim, e tava, todo mundo convivia. Então, tinha uma coisa, as distâncias não eram tão grandes. Em São Rio do Sul. É uma cidade a 80 quilômetros de Blumenau, no Vale do Itajaí, olá, Rio do Sul. E, enfim, é uma cidade de origem alemã e italiana, pequenininha, de 50 mil habitantes na época que eu morava lá, agrícola, enfim. Então é uma realidade muito diferente. Não tem escada rolante. Você acredita que eu já fui para Rio do Sul? Eu conheço o Rio do Sul. Por já que fui que com você meu foi pai, lá? sério mesmo. A gente fazia toda aquela região, porque a gente ia de Porto Alegre para São Paulo e ele parava em Itajaí, em vários lugares, Joinville, não sei o que. Eu lembro Rio do Sul. Ele tinha alguma coisa em Rio do Sul. Tem uma churrascaria famosa para quem viaja pela estrada, que deve parar lá para comer churrasco lá. Enfim, mas então, quando eu vim para São Paulo, eu achei as coisas, foi com a minha filha na época, a mais velha na época tinha 4 anos. Aqui é outro mundo, assim, né? As distâncias são muito grandes, os abismos sociais são muito grandes. E eu ficava muito angustiada com isso, assim, que na escola ela não convivia com gente diferente dela, enfim, no prédio, enfim, é todo mundo muito igual, assim. E o melhor conselho que me deram e que eu dou para novas mães também é frequentar espaços públicos o máximo possível, assim, né? Então a gente tem que fazer valer nossos direitos de cidadãos e sair dos shoppings, sair dos espaços protegidos da escola, do condomínio, esses lugares tão formatados para a igualdade, né? E passar mais pelos parques, pelas praças, pelo transporte público, né? Para muita gente isso não é uma opção, é a única opção, né? Enfim, para a maioria das pessoas, mas se não é essa a sua realidade, é para aí que você tem que ir para conviver com a diferença, né? Aqui tem os Sescs maravilhosos, enfim, os parques, é onde você vai ter chance de encontrar gente diferente. E isso me preocupa agora nesse momento da pandemia também, no que a gente vai ver daqui para frente, né? O que vai ser esse lugar dos nossos filhos, assim, né? A gente vai ter que... Eu vi outro dia, não sei se você viu, que as crianças na China estão usando um chapéuzinho, assim, tipo um chapéuzinho daqueles de hélice, assim, só que a hélice tem 1,5 metro para as crianças manterem distância, assim, sabe, na escola. E aquilo me deixou, assim, tão doída, porque eu vejo, assim, as crianças na escola, assim, se abraçando, rolando no chão, e sei lá, a gente vai ter que fazer isso, dizer para as crianças que elas não podem mais ficar tão próximas, não pode se pegar, se abraçar, se engalfinhar, que seja, sabe? E que mundo vai ser esse que a gente vai frequentar menos? Hoje é o aniversário do melhor amigo do Rocco. Hoje. Do melhor amiguinho dele, que é o Martim, que era da minha vizinha de porta lá do Rio, que é a Tainá Miller, que é uma atriz, inclusive, e o Henrique. E a gente, tinha eles pequenos, muito amiguinhos, muito novinhos, e a gente criava eles juntos. Eles foram pra escolinha juntos. Aí eu me mudei para São Paulo. Nossa, eles ficaram arrasados, porque eram os melhores amigos. A Tainá e o Henrique mudaram para São Paulo e moram na minha rua. Então, eles continuam indo para a escola juntos, ficam de manhã juntos, vão para a escola juntos, saem da escola, ficam juntos. Eles são irmãos. E hoje é aniversário do Martim. E aí, eu falei assim, filho, a gente vai ligar pro Martim, a gente vai cantar parabéns para ele. Você sabe que o Tintim queria fazer uma festa, mas por causa do coronavírus, a gente não pode tá na rua por causa do bichinho e tal. Mas a gente pode fazer uma surpresa para ele sim. E aí, o que eu fiz? Eu vou mostrar aqui para vocês. Tô adorando mostrar coisas. Eu decorei meu carro, ó. Ai, que demais! Balão, a gente decorou, escreveu parabéns, Tintim. Aniversário ambulante. Ó, e aí a gente foi de máscara, colocou um lacinho, colocou os balões, chegou na frente da... Olha a carinha do meu filho olhando para mim. A gente chegou lá na frente da casa deles, olha a alegria dele vendo o amiguinho. A gente chegou na casa deles e ligou o som no máximo para cantar parabéns.
Eles se olharam assim, aí a Tainá trouxe o brigadeiro lá de dentro pro Rocco curtir a festa. E eu expliquei, eu falei, filho, a festa do Rocco foi em fevereiro. Eu falei, a sua festa foi uma das últimas festinhas que as crianças puderam fazer. E logo, logo, se todo mundo cuidar com álcool em gel, com a máscara, não sair, se cuidar, a gente vai poder fazer mais festinhas. Mas eu sinto que as crianças, elas, obviamente, elas têm uma facilidade de adaptação, como qualquer coisa. Assim como eles quebram um braço e o negócio calcifica em 3 semanas e a gente tem que pôr pino e não sei o que, não sei o que, o cérebro deles também é muito fácil da gente adaptar, né? Então, eu acho muito importante a gente trazer um pouco dessa realidade, mas também deixar um pouco dentro da fantasia, porque eles são crianças, então eu sempre tento fazer dentro de uma fantasia, por isso eu acho tão importante as fábulas, né? Ontem eu estava com ele falando sobre ficar bravo, né? Que ele, às vezes, como ele está sem gastar energia, todos os nossos filhos, ele fica muito irritado. E aí a gente fez uma fogueira e eu comecei a falar de onde vinham os dragões, que os dragões são crianças que ficam muito bravas e aí soltam fogo pela boca. Então, e por que os dragões não existem? Porque as crianças, elas um dia elas foram assim, mas elas aprenderam a ficar calmas. Então, aí eu invento umas fábulas, né? Cada coisa. Pro celular, eu invento que tem a menina que ela queria tanto ficar no telefone, que ela entrou no telefone e ela não podia mais ver os pais. Então, assim, é isso. Então, eu acho que é possível a gente explicar, então assim, a gente não vai poder abraçar, mas a gente ensinar e falar, filho, você sabia que se você olhar no fundo dos olhos de alguém, os dois, sem piscar, por tanto tempo, é como se fosse um abraço? Então a gente usar essa fantasia para fazer com que eles se sintam acolhidos com essa situação. Né? Que lindo, Rafa. Adorei esse do olhar nos olhos, os abraços distantes. E eu queria saber desse trabalho seu agora da influência de jornadas, assim, né? Como que isso se dá para as outras famílias, para as outras pessoas? Claro que não é só para quem tem filhos, né? Você acabou inspirada a buscar um trabalho diferente quando, né, depois que o Rocco nasceu, enfim, isso acontece com muitas mães, né? Mais da metade das mulheres não volta sequer da licença maternidade, né, para o trabalho. A sociedade do trabalho, dos negócios, não é muito generosa com a criação das famílias, né, e a responsabilidade ainda é muito feminina, e não só de cuidar dos filhos, mas, né, dos cuidados domésticos, e a gente acaba sendo punida por isso também, né, nas licenças, nos salários, nas diferenças de carreira, e acaba que muitas mulheres têm que se reinventar nesse momento, assim, né, e criar outras saídas para si mesmas, assim. Isso aconteceu comigo também. A MOL é um projeto pessoal porque eu trabalhava numa grande corporação e não via saída para mim como mãe, né? Eu olhava aquilo e pensava, tipo, não quero passar o resto da minha vida trabalhando tantas horas para dar lucro para alguém sem ter propósito, assim. Eu quero passar mais tempo, fazer algo mais significativo para estar mais perto com a minha filha. E acho que isso aconteceu com você também, né? Ficou mais forte essa busca por propósito depois que o Rocco nasceu e você criou essa nova profissão. E como que essa sua nova profissão pode ajudar outras pessoas também a ressignificar o seu trabalho, o seu propósito, a sua rotina, até para mães que querem buscar uma outra maneira de viver. Legal, Roberto. Então, o que eu acho que a maternidade faz com a gente, assim, como o nosso tempo fica mais escasso, porque era um tempo que era só pra gente, né? Ou de repente pra gente e o parceiro ou a parceira, e daqui a pouco você se vê tendo que, né, dividir ainda mais o tempo. A gente acaba priorizando as coisas. E na hora de priorizar a nossa vida, não adianta. Na hora de priorizar, a gente vê o que a gente valoriza mais. Então, a gente cultiva as amizades que a gente valoriza mais, a gente quer usar o nosso tempo da melhor forma possível. Então, tudo aquilo que eu falo que era sobra, que era aresta, você acaba cortando da sua vida. E aí, eu acho que a frase da mãe é: não tenho tempo a perder. Então, chega uma hora que você fala: não, o fim é a felicidade, né? O fim é o bem-estar. Não dá para sua profissão ser algo que, no final das contas, não vale a pena e te tire tempo de aproveitar seu filho, que tire a sua saúde, né? Obviamente que
enquanto a nossa sociedade ainda for extremamente machista e patriarcal, a gente está mudando isso. Tem várias empresas que estão com essa iniciativa, mas a gente... Então, a Soma, que é acima da gente, mas a gente, como eleitores, a gente fez mais forçar isso, né, através do nosso direito de voto, através da nossa voz como eleitor. Então, tem empresas que, no Brasil, por exemplo, eu sei que o Facebook faz isso. A licença maternidade e paternidade é igual. Hoje, até quando o Rocco nasceu, a licença paternidade era de 1 semana. A gente não tá com pontos ainda, e o pai já foi, entendeu? E tem que ir, não tem o que fazer. Então, assim, na hora de contratar, pensa, se a licença paternidade e maternidade, os dois, a hora que chegar numa entrevista, um rapaz de 33 anos, casado há tanto tempo com uma mulher, tanto faz, ele vai ver quem é o melhor, ele não vai pensar, não, essa mulher vai ficar parada 1 ano, porque o cara também vai. Então, são várias ações. Eu percebi isso na minha profissão, que não estava justificando, né? O meu meio não estava justificando o meu fim. Parei e me perguntei o que é o melhor que eu poderia fazer para contribuir com o que a vida me ensinou. Eu já tinha uma estabilidade financeira e decidi, enfim, largar o meu emprego como apresentadora mesmo, né, que talvez trouxesse um status ou algo assim, para realmente viver esse meu propósito, que era de passar para outras pessoas o que eu vivi com a minha família. Porque quando eu conto essa história, a maioria das pessoas olham para mim e falam, ai, que pena que eu não tive isso. E eu digo, olha, talvez você não teve, mas a gente pode sim ter essa rede de apoio, talvez não seja a sua família de sangue, né? E eu falo muito sobre isso. Eu tive a oportunidade da minha família ser minha rede de apoio, mas nem sempre a família é rede de apoio. Porque as famílias têm um amor protetor. E a proteção é não correr riscos. Então você chega tão empolgada para sua família e fala, eu vou mudar de profissão, eu vou abrir uma loja de roupas. E a família tem um amor protetor, então ela não te apoia. E a minha família tem um amor propulsor. Né? Então, e nem sempre as famílias têm esse amor propulsor, mas você pode achar uma rede de apoio. Então, o que eu pensei? Eu vou criar uma comunidade de mulheres, que chama Influenciadoras de Jornadas, que a gente seja essa nossa rede propulsora. Que a gente chegue lá e fala, meninas, hoje mesmo eu estava falando com uma influenciadora de jornadas, que é a Júlia, e ela é enfermeira. E ela falou, tô abrindo uma empresa de consultoria, não sei o quê. E outra que é fisioterapeuta mandou o site dela. Então, a gente vai vendo e vai se ajudando. E essa é a minha ideia, que através do Transformando Sonhos em Realidade, que é a minha empresa, né, que chama TC, eu faço cursos online, tem cursos pagos e tem todo o material gratuito que eu também entrego na internet, para que as pessoas se desenvolvam, se conheçam e saibam que podem voltar a sonhar, podem ter um planejamento. E então me perguntam, por que só mulheres? Porque eu sinto que existem assuntos que ainda são importantes para mulheres e eu preciso falar muito deles nos meus cursos. Então, talvez os homens ficariam perdidos lá, porque eu falo muito sobre empoderamento feminino, sobre como machismo. Então, assim, por enquanto são só mulheres. E é isso. Eu começo agora dia 3 de junho, uma maratona de 14 dias de live, todos os dias, falando que o que impede, né, a gente de realizar nossos sonhos é só se inscrever lá, tem os grupos do WhatsApp, tudo. E depois eu abro uma nova turma. Eu amo o que eu faço, eu passo aqui o dia inteiro, estou no meu escritório, que é uma zona, e sou muito, muito, muito feliz com o que eu faço. Que lindo, Rafa, fico muito feliz por você, e acho que isso vai ajudar muita gente. Esse é um comentário que a gente escuta tanto, das mulheres perdidas depois da maternidade, assim, buscando um novo caminho, assim, e é muito legal saber que tem alguém buscando ajudá-las. O nosso horário acabou já, então estão me dizendo que acabou. Como assim? Você acredita? A gente pode continuar depois isso, né, não ia dizer no bar, não tem mais bar, mas a gente pode continuar depois, gostaria muito, muito bom conversar com você. E, bom, mas eu vou te convidar para ficar mais um pouquinho, porque eu queria que você conhecesse, que eu acho que você vai gostar muito, da última ONG premiada pelo edital Cuidar Mais. Vou chamar a gerente, na verdade, supervisora da loja Morumbi Shopping para anunciar a vencedora, a Daiane Pereira. Olá, gostaria de anunciar uma ONG vencedora que vai ser apoiada pela Sorria. A ONG é a Associação Comunitária Monte Azul. Parabéns!
Parabéns! Parabéns, Associação Comunitária Monte Azul. Muito linda. A Associação Comunitária Monte Azul é muito conhecida entre as mulheres por ter a Casa Ângela, uma casa de parto humanizado, uma das raras casas de parto humanizado do Brasil, que é referência em receber gestantes e dos primeiros cuidados materno-infantis. Os recursos, a associação vai receber R$360 mil nos próximos 3 anos, são R$120 mil por ano, para ampliar os cuidados com as mães e com as crianças e com os recém-nascidos. É um trabalho belíssimo feito na Zona Sul de São Paulo desde a década de 70, para dar acesso à saúde à população com maior vulnerabilidade social da cidade, para ter acesso à saúde, educação, desenvolvimento social e especialmente esse trabalho com as mães, que é, como diz aquele ditado, né, africano, assim, quando você cuida para criar uma criança, você precisa de uma vila, você precisa de um mundo, e quando uma mulher, né, outra frase importante, né, quando uma mulher negra vai em frente, a sociedade inteira se move junto com ela, e apoiar a Associação Monte Azul é apoiar essas mulheres, é apoiar as crianças que precisam de cuidados, não só das próprias famílias, mas um cuidado muito mais amplo. Então, eu estou muito feliz, muito orgulhosa, essa é a nossa última organização escolhida. Parabéns a todas as 10 ganhadoras do dia. A gente lamenta não ter, quando a gente vê que a gente tem 3.600.000 reais para doar, a gente fala, caramba, é muito dinheiro, que alegria ter todo esse dinheiro para doar. Mas quando a gente vê o número de projetos inscritos, né, foram mais de 270 projetos, muitos maravilhosos, com temas que tocam fundo no nosso coração pessoalmente, mas o dinheiro não dá para todo mundo ainda, assim, a gente vai precisar de mais algumas centenas de milhões para atender todos, mas a gente vai chegar lá. Rafa, muito obrigada pela sua companhia. Olha, eu sou consumidora da Sorria, toda vez que eu vou na farmácia me oferece, mas eu falo, mas moça, eu já tenho esse, e eu queria parabenizar todos os atendentes e caixas das farmácias, drogarias, porque sempre oferece. Eles são muito engajados, sabe? O pessoal sempre oferece a revista, nunca esquece de oferecer. Mais do que qualquer produto que tá ali, sabe? Poderia vender mais uma bala, um negócio, sabe? Uma água. Não, as pessoas oferecem a revista. Acho isso muito legal, o engajamento que eles têm. Lembrar o pessoal que tá assistindo, eu sei que tem mais uma live, esse negocinho preto e branco aqui, gente, chama QR Code, e você coloca o seu celular aqui para tirar uma foto, coloca no modo foto, aperta aqui, e vai abrir o AMI para você doar. Esse aplicativo é super seguro, eu tenho instalado no meu celular o AMI, é um aplicativo que durante a pandemia tem, olha, sendo muito, muito, muito útil para todas as doações, ele é especializado em causas solidárias, então várias lives de músicos estão usando, às vezes as pessoas têm medo de baixar, né? Ai, o que eu baixo? Não sei o que, pode confiar e doar o valor que dá para doar. Eu estou com um projeto muito bonito na Brasilândia. A gente tem distribuído marmitas, 400 marmitas por semana. E sobre para encerrar aqui, ó, cada um que tem, né, projeto que a gente desenvolveu, que chama Família Solidária do 2000. Quem toca esse projeto é a funcionária da minha irmã, né? Ela é empregada doméstica e agora, obviamente não, porque tem muitas pessoas ou que, enfim, não estão pagando as empregadas domésticas, mas ela mora na Brasilândia e o marido dela tem um bar. E como o bar não está funcionando, eles transformaram o bar numa cozinha industrial para fazer todas essas marmitas. Então a gente consegue as doações, manda para eles, eles fazem a compra e distribuem para a Brasilândia, que é o bar de São Paulo mais atingido, né, pelo coronavírus e também pela essa quebra econômica que o país, o mundo está, né? Porque muitas pessoas lá trabalham de bicos e, obviamente, está tudo parado. Então, é o que eu digo. Se você pensar, né? Se a Cida, que o nome dela é Cida, se ela pensasse, mas eu sou empregada doméstica, ganho muito pouco, o que eu tenho para dar? Ela tem e ela está distribuindo 1.400 marmitas por semana. E a gente optou por marmitas porque nem sempre quem ganha cesta básica tem gás. Eu descobri isso, Roberta. Eu fazia trabalho voluntário em outro lugar, aqui na Benfeitora de Aguaré, eu dava aula lá. E aí a gente começou a dar cesta básica porque disse que o menino estava muito sem comida. E a gente começou a dar para a avó dele. E aí o pessoal veio nos contar que a avó estava vendendo comida.
lá na comunidade. E a gente ficou muito bravo, né? Nossa, como assim? Chamou essa véia vendendo comida, que sacanagem, não sei o quê. Quando a gente foi descobrir, Roberta, ela não tinha gás. Então, como que você cozinha um feijão se você não tem gás? Um botijão de gás custa R$50. Então, a gente, pensando nisso também, a gente fez as marmitas. E é isso, cada um dando o que pode. Se você tá aqui, eu sempre falo, a pessoa fala, mas R$10. Gente, se cada pessoa doar R$10, isso que eu digo. Você disse que foram 3 milhões e tanto. É pouco, mas se a próxima vez que você for na farmácia, você comprar e todo mundo comprar a revista, não pensar, eu não preciso, eu não quero, ler na internet, entender que a revista tá ali fazendo um conteúdo sempre com carinho, dedicado a gente, pra gente poder doar. O ano que vem, em vez de 3, vai ter 6, e assim a gente vai aumentando para poder, como a gente disse no início da live, diminuir essas diferenças. Ai, Rafa, obrigada pelas palavras generosas. E elas tiveram efeito, viu? Porque acabaram de mostrar uma plaquinha aqui que a gente passou de R$125 mil arrecadados para o GRAAC hoje. Que lindo, que lindo. Foi a maior arrecadação aí numa live. De pouquinho em pouquinho a gente faz muita diferença. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo seu trabalho social e muito obrigada pela conversa hoje. Espero que venham outras. Tudo de bom para você eu vou e se acabar cuida. A minha aqui, ligando a minha câmera e fazendo doação, porque eu tô aqui falando, sabe? Muito falando e não fiz a minha doação ainda, então, ó, vou mirar aqui, ó, pronto. Já abri uma, olha aqui, GRAAC, ó. Ai, tô até derrubando o negócio. Bom, gente, vou desligar porque eu vou fazer minha doação aqui. Beijo. Muito bom. Siga o exemplo da Rafa. Um beijo. Gente, muito obrigada pelas todas as contribuições, pela audiência, pela paciência, né? Foram muitas horas. Essa foi a nossa o primeiro festival digital, nossa primeira live. Na verdade, para mim é a primeira live também de YouTube e para todos nós, na verdade. E a gente está aprendendo a fazer. Acho que vamos pegar gosto e vamos repetir isso outras vezes. Estou muito feliz de ter mais uma maneira de contribuir com o GRAAC, além das que a gente já faz. Se você não me ouviu fazendo merchan ainda, vai ouvir fazendo de novo. Você pode ajudar o GRAAC também doando por esse QR Code que está aí, o preto e branco na tela. Ou você pode comprar a revista Sorria quando você for à Droga Raia, ou não vai sair de casa, tudo bem. Tem no aplicativo da Raia, tem no site da Raia e tem no nosso site, bancadobem.com.br. É o segundo link aí na descrição do vídeo. Você pode comprar a revista, você pode comprar calendário, você pode comprar livros lindíssimos. Todos custam R$4,50, é uma pechincha por um conteúdo muito legal e todos geram doação para o GRAAC e para as 10 ONGs que vocês viram hoje. Na verdade, daqui a uns meses vai ser para essas 10 ONGs. Nesse mês e nos próximos, a gente os recursos vão metade para o GRAAC e metade para a Comunitas, uma ONG que tem comprado respiradores e equipamentos de UTI para equipar hospitais públicos do estado de São Paulo e agora de outros estados também. Então, é a nossa maneira de contribuir na luta contra a Covid-19. Você também pode, comprando Sorria, você ajuda o GRAAC e a combater o coronavírus. Então, por favor, assinem, comprem, leiam, façam parte, ajudem a gente a divulgar esse projeto. E sigam a gente em @editoramol no Instagram e no Facebook para a gente poder contar mais as coisas que vêm por aí. Toda hora tem projetos sociais novos, lindos, e a gente sempre mostra os resultados de como cada centavo foi gasto, com uma auditoria super transparente, mostrando como as ONGs usam o recurso. Então, sigam a gente. Muito obrigada por tudo. A gente se vê em breve. Tchau, tchau.